sobre o que aconteceu ontem no Mineirão, assim, pegando desde o começo, né? Primeiro ponto, o repórter Spinelli, né, Pedro Spinelli, né, da TV Globo, lá de Minas, de Belo Horizonte, ele está credenciado numa área chamada Zona Mista. Para quem não é jornalista não conhece, é uma área onde o jornalista credenciado pode sim transitar. E por ali passam personagens do jogo, além dos seguranças que você vê no vídeo, dirigente, jogador, técnico, pessoal da arbitragem, está todo mundo por ali. Os artistas do espetáculo estão por ali, até aqueles que não são artistas do espetáculo. Muito bem. Então, ele está trabalhando credenciado e o celular é, sim, uma ferramenta de trabalho do profissional. E quando ele visualiza uma situação que é jornalisticamente relevante, ele começa a gravar. E é, sim, jornalisticamente relevante o dirigente do Palmeiras, campeão brasileiro, questionando o integrante da equipe de arbitragem e o técnico do Palmeiras fazendo a mesma coisa. Isso é, sim, relevante. Isso tem que ser registrado. É obrigação do jornalista registrar. Se ele não fizesse esse registro na hora e o chefe dele soubesse, teria que lhe dar uma bela de uma bronca, no mínimo. Por que você não gravou? Por que você não fez? Você viu, está me contando e não gravou? Você não tinha um celular? Se tivesse um câmera ali com ele, o câmera ia fazer a imagem. Ele ia ter que arrancar uma câmera enorme das mãos do profissional e não um pequeno telefone celular. Então, o trabalho do rapaz está correto. Ponto. É óbvio que ninguém tem o direito de avançar sobre uma outra pessoa e tomar o celular. Nem a polícia pode fazer isso. Se o policial na rua tiver um comportamento inadequado, o cidadão que vem passando pode fazer o registro com o celular. O policial não tem o direito de arrancar, não. Ele que assume as consequências da sua atitude. Se ele estiver agindo dentro do seu protocolo, ok. Se ele estiver passando do limite, batendo em alguém covardemente, cometendo algum tipo de deslize, aquele vídeo pode, digamos assim, se voltar contra o próprio policial. Então, se a polícia não tem o direito, é evidente que nós também não temos, ninguém tem o direito de tomar o celular da mão de ninguém. Então, é óbvio que a atitude do técnico do Palmeiras é absolutamente inaceitável e condenável. Eu li também, não tenho vídeo, mas eu li em alguns lugares que o integrante da equipe de arbitragem teria sido presenteado com uma camisa do Palmeiras e rejeitou. Né? Entendi por que deram camisa para ele. Por que tem que dar camisa? Estão reclamando, estão dando camisa. Eu queria entender só. Não entendi por que isso. Boca Juniors, não vi o vídeo, mas li. Né? Oi? Boca Juniors tem esse ritual, não é isso? Inclusive, não é permitido, né? Não é permitido. Exato. Os árbitros não podem receber esse tipo de presente e tudo mais. Aí, depois, ele dá uma entrevista coletiva, e nessa coletiva ele fala alguma coisa no sentido, se ele errou, né? Se eu errei, se eu eventualmente errei, né? Se eu me equivoquei, se eu me excedi, é o que ele fala. Ele se desculpa. Bem, me parece óbvio que houve um excesso. Nem precisa dessa condicional. O excesso, evidentemente, houve. Tá? Mas, ao mesmo tempo que ele se desculpa, ele diz, como destacou o Tironi, que aqui se transforma tudo em tempestade, em copo d'água, algo assim. Aqui onde? No Brasil, é isso que ele quer dizer? Ou em Belo Horizonte? É no Mineirão? É onde? Exatamente onde ele quer. A que ele se refere? É o Brasil? Então, digamos que seja o Brasil, ou que seja Belo Horizonte, que seja o estádio do Mineirão. Né? Se fosse no Estádio da Luz, se fosse no Old Trafford, se fosse na Allianz Arena, lá em Munique, e o técnico do Bayern, Manchester City, o Guardiola tomando o celular de um repórter, isso seria tratado como algo normal ou haveria uma polêmica? Eu acho que haveria a mesma polêmica, a mesma repercussão. Imagina o Guardiola avançando em cima de alguém para tomar o celular. Né? E aí adiante ele fala que há coisas que a imprensa não precisa saber. Como assim não precisa saber? Por que não precisa saber? Não entendi também. E se ele estivesse falando exatamente sobre o ato em si, ele e mais um dirigente a pressionar alguém da arbitragem questionando decisões tomadas em campo, isso é, como eu disse no começo, jornalisticamente relevante e deve sim ser levado ao conhecimento do público. E a imprensa faz o seu trabalho registrando. Mas tem muita gente hoje em dia que gosta de falar sobre a imprensa e o trabalho da imprensa sem entender patavinas sobre o nosso trabalho. Né? Você não é um jornalista, você não é não sei o quê. Se você não concorda com o que o cara pensa, o torcedor, quero dizer, tá? Você não é um bom jornalista. Como se esses cidadãos aí soubessem o que é ser um bom jornalista. Você não sabe nem assinar o nome muitas vezes. Né? Mas acha que sabe alguma coisa sobre tudo. E muita gente no mundo do futebol acha que pode sim dizer como o jornalista deve se comportar. Tem até comentarista, ex-jogador, que acha que pode avaliar o trabalho da imprensa porque tem um microfone à sua frente. E como não tem coragem de criticar os personagens do futebol, ele critica os jornalistas que criticam os personagens do futebol quando jogam mal, quando escala errado, coisa parecida. Mas esses personagens são elogiados e são criticados. Como o próprio técnico do Palmeiras é muito elogiado e merecidamente, porque faz um excelente trabalho no seu clube, mas também é criticado quando ele toma muitos cartões, quando ele tem atitudes à beira do campo que passam do ponto, e ontem foi demais.
Ontem foi demais. Eu acho impressionante como alguém pode concordar com isso. Por mais fanático que você seja por um time de futebol, acho que o mínimo de bom senso a pessoa deve preservar. E não é o que a gente vê em algumas pessoas que ainda assim concordam com aquelas atitudes que foram altamente condenáveis. Eu não sei o que vai acontecer a partir daí, mas eu acho que se nada acontecer, abre-se o caminho para que todos os demais técnicos e dirigentes possam fazer algo parecido, em cima dos árbitros, ou seja lá como for. E em cima também dos jornalistas. Né? Então amanhã, se você estiver ali com sua câmera e seu celular, você está sujeito a alguém tomar o seu equipamento de trabalho das suas mãos porque não gostou de ser gravado. Se não estivesse ali fazendo aquilo, que não deveria, na minha opinião, ninguém teria gravado nada. Mas é bom entender o seguinte, para aqueles que acham que entendem alguma coisa da profissão, é sim relevante gravar o que estava acontecendo ali. O rapaz fez o trabalho dele, o Pedro Spinelli fez o trabalho dele, pegou seu celular e gravou. E outros gravaram também, outro companheiro que eu não sei qual foi exatamente o nome da Itatiaia, também ele gravou, ele até discute depois, aí diz que é por causa de pessoas como você que o futebol brasileiro está assim, alguma coisa. Como assim? O que tem a ver? O cara fazendo o trabalho dele? Não, é por causa de pessoas que não se comportam adequadamente que o futebol brasileiro tem vários problemas.